gente está de volta e vamos falar agora sobre saúde da mulher. Uma pesquisa feita no Brasil, divulgada ontem, constatou que 55% das mulheres não gostam de menstruar todo mês e que 89% se sentiriam muito confortáveis em poder decidir quando menstruar. Para falar sobre isso, eu estou recebendo agora, no Manhã Total, a ginecologista Laila Lemes. E claro que você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000, porque eu sei que a maioria das mulheres, me corrija se eu estiver errada, viu, Laila? Mas a maioria das mulheres não gosta, né? Porque passa muito mal, a maioria, não é? Sim, bom dia, Bom dia. Mônica Cunha. Obrigada pelo convite. Prazer te receber. A maioria das mulheres realmente procuram o consultório médico para queixar do ciclo menstrual, da menstruação. Uhum. Algumas menstruam com um ciclo mais curto, outra com um ciclo mais longo. Lembrando que o ciclo menstrual normal, ele varia de 21 até 35 dias. Então, as mulheres realmente, com essa vida moderna, hoje a maioria de nós trabalha fora. Então, a gente não quer ter a tensão pré-menstrual, que a gente chama de TPM, né? E nem os sintomas da menstruação, cólicas, desânimo, né? Tudo que o período menstrual gera. Então, hoje, a gente tem muito recurso para medicamentoso mesmo, né? Pílulas, implantes, tanto no útero como chip no braço. Então, a gente tem várias formas de prevenir essa TPM e tentar parar a menstruação. Dizem que parar a menstruação não seria muito saudável. Isso é mito ou é verdade? Não, é mito. Se for bem prescrito, né, orientado pelo ginecologista, existem várias pílulas, implantes, como eu citei, vários métodos que conseguem parar essa menstruação e não trazem nenhum prejuízo para as mulheres. Só que tem que ter muito cuidado, que isso tem que ser prescrito pelo médico, não é simplesmente ir na farmácia, comprar um remédio e usar contínuo, né? Tem que ter um acompanhamento, indicação, né? Que cada mulher é individualizada, tem que fazer exames complementares, investigar se tem algum problema, se não tem, se é uma mulher saudável. Às vezes é hipertensa, diabética, não pode certo tipo de hormônio, então tem que ser tudo com muito cuidado. Tem que ter esse acompanhamento para evitar qualquer tipo de problema. Sim. Quem decide, olha, não quero menstruar mais, vou fazer esse acompanhamento, pode ter uma dificuldade depois para engravidar ou não tem nada a ver, Laila? Não, a maioria dos métodos, 50 horas depois de interrompido, a fertilidade volta ao normal. A maioria das mulheres já ovulam no primeiro ciclo após a parada desse método anticoncepcional. Então, é também mentira de que demora a voltar à fertilidade. O tempo de uso do hormônio não interfere no retorno à fertilidade. Você citou a TPM, talvez a maioria, nessa pesquisa, talvez o resultado tenha sido justamente porque a maioria das mulheres passa muito mal. É dor de cabeça, né, cólica, aquela indisposição que vem. É uma queixa comum que você encontra no consultório? A maior queixa da TPM, além da cólica menstrual, é a irritabilidade. A gente não tem noção de como essa oscilação hormonal natural no corpo da mulher pode alterar o dia a dia mesmo, e até para as mulheres casadas, como um casal, os maridos vão falar até melhor do que nós, né? É bem difícil, porque é incontrolável. Para algumas mulheres isso fica bastante difícil. Hoje, diante do mundo que nós vivemos, até nós conversamos daqui a pouco sobre os padrões de beleza, essa precocidade, né, das meninas, elas estão menstruando mais cedo? O ciclo menstrual ele pode começar a partir dos 9 anos de idade. É uma idade criança ainda, mas isso é fisiológico. Então, algumas meninas menstruam muito cedo e isso incomoda mesmo. As mães sempre levam as crianças no consultório e às vezes não sabe muito lidar, né? Assim, com o uso do absorvente, como que eu vou ensinar e fica irritada. Mesmo a criança, a pré-adolescente ali que está menstruada, ela fica irritada da mesma forma que a mulher adulta, né? Eu tenho aqui a Gisele, de Uberlândia, ela tem 35 anos e há 5 anos, sente muitas dores fortes e inchaços no período menstrual. A retenção de líquido nesse período é impressionante, né? E ela fez laqueadura há 5 anos. Ela queria saber se isso está normal. Sim, foi interessante ela falar isso, Mônica, porque quando a gente é adolescente, a gente não usa pílula e nem um método anticoncepcional. A menina que não tem relação, normalmente ela não quer usar hormônio. Então, se todas nós lembrarmos lá da adolescência, provavelmente todas nós tivemos cólica, inchaço,
todos os sintomas da TPM. Dor de cabeça. Aí a gente vai e começa a usar o método anticoncepcional e os hormônios do anticoncepcional melhoram todos esses sintomas. E aí a gente vai, vive a vida adulta, tem os filhos, depois que tem os filhos pode ocorrer a laqueadura ou vasectomia, às vezes é o homem que faz, né? E mesmo assim a mulher pensa, não, agora eu não preciso mais tomar anticoncepcional. E aí ela volta com todos aqueles sintomas que ela teve na adolescência, mas como já tem um tempo, às vezes a gente esquece. Então não foi o fato de fazer a laqueadura que piorou, é porque ela voltou a ficar sem o hormônio artificial. Então por isso que ela tem que conversar com o ginecologista, que mesmo laqueada, às vezes tem algumas mulheres que vão precisar do uso de hormônio para controle de ciclo. Nós somos hormônio puro, não é? Sim, o tempo todo, O tempo todo. Uma outra amiga nossa disse o seguinte, ela não colocou o nome dela aqui no WhatsApp, no meu caso foi diferente, não menstruava, usava anticoncepcional, continua, parou tem 5 meses, não está mais irritada, nervosa e melhorou a libido. Provavelmente ela escreveu contínua, né? Contínua. Anticoncepcional contínuo. Estava aqui continua, mas deve ser anticoncepcional contínuo. Exatamente. Ela é uma prova, essa mulher, que o hormônio ele pode funcionar a nosso favor. Se ele bem indicado, ele pode ajudar a diminuir todos esses sintomas de TPM. Então, é aí uma prova de que não menstruar artificialmente pelo uso de hormônio bem indicado não tem problema. Tem a nossa amiga Iraides, não sente TPM. Para ela, estar menstruada faz muito bem. E ela acha que faz muito bem à saúde, é o pensamento dela, da Iraides. O que você acha? No período menstrual... Para muitas mulheres é tranquilo também? Sim. No período pré-menstrual, a gente fica inchada, com retenção de líquido, umas mais, outras menos. Porém, quando a gente menstrua, dá a sensação de alívio. Então, para muitas mulheres, o fato de menstruar significa estar saudável. Que menstruar também não significa que nós não sejamos saudáveis. Exatamente. Porém, para algumas mulheres, os sintomas que antecedem a menstruação são fortes. E é aquela questão de escolha, como mostrou a pesquisa. Eu quero escolher não menstruar, mas eu também escolho menstruar. Cabe a cada mulher, não é? É importante enfatizar que para a maioria das mulheres, interromper a menstruação com o uso de hormônio não faz mal. Essa é a dúvida da maioria. Não faz mal. Não faz Escolhendo mal. o método mais adequado para aquela mulher, depois da consulta, de tudo investigado, não tem problema. Não tem problema nenhum. Tem uma amiga nossa que perguntou, a Marlene, perguntou o seguinte, anticoncepcional faz diminuir as cólicas? Para algumas mulheres diminui aquela cólica que vem com a menstruação? Sim. O que causa a cólica é o fluxo menstrual, a quantidade de sangue que vai sair durante o período menstrual. Quando você toma hormônio, seja dando pausa e menstruando ou não, você está diminuindo o fluxo menstrual e, consequentemente, diminuindo a cólica menstrual. Assim que para o anticoncepcional, quanto tempo posso... Tem que parar o anticoncepcional durante quanto tempo para poder engravidar? Ela tem 37 anos. Sim, como eu disse, 50 horas depois que para o anticoncepcional, você já está sem o hormônio artificial no seu corpo. Então, já ocorre um risco de gravidez. A maioria das mulheres engravidam já no primeiro mês da parada. A Cristiane disse que a menstruação dela ficou 3 meses sem vir. Quando veio, foi uma semana com muito excesso. Ela tem 45 anos, não usa anticoncepcional. E tem o trauma de ginecologista, Mônica, o que me dificulta ainda mais. Pode acabar com o trauma, né, Laila? Pode acabar com o trauma. É importante ir para a gente ver o porquê quando a gente fica 3 meses sem menstruar, sem tomar hormônio algum. Aí sim pode ser um problema. Então, ou ela está num período pré-menopausa, que pode ocorrer da menstruação ficar mais irregular e vir menos vezes, como ela pode estar no período, ter alguma doença que possa estar causando essa falha menstrual dela de 3 meses. Então é importante. Tem que investigar, né? Você tem medo não, viu, minha amiga? Isso. A Lucimeire pergunta o seguinte, quando entra na menopausa precoce, tem que tomar hormônio? Quando entra na menopausa precoce, menopausa precoce significa parada da menstruação com falência do ovário antes dos 35 anos. Então, nem sempre é preciso o uso de remédio, mas é preciso acompanhamento com o ginecologista, caso ela tenha algum sintoma, alguma coisa para resolver o problema dela. Muitas perguntas chegando e a gente agradece a você que participa sempre com a gente pelo nosso WhatsApp. Tem uma outra amiga, Laila, que perguntou o seguinte, no meu caso, tenho um histórico de trombose.
posso usar anticoncepcional? E ela contou que a menstruação é regulada, vem poucas vezes, mas sente muita dor. Ela pode usar o anticoncepcional? Sim, a trombose é uma questão bem polêmica e duvidosa, assim, que gera muita dúvida, né, na população em geral, que alguns tipos de hormônios são proibidos para pacientes que já tiveram trombose, a maioria deles. Então, ela tem que procurar o ginecologista para ver um método que ajude ela a tirar os sintomas, mas não de forma hormonal. Existem outros tipos de medicamento para esse tratamento. Muito bem. A Roseli disse o seguinte, que toma anticoncepcional, ela usa o método injetável. Tem 8 anos que ela está nesse procedimento e não menstrua. Isso pode causar alguma doença pelo tempo? Olha a dúvida, a gente falou, mas a dúvida ainda persiste. Se ela não menstrua, é provável que ela use o injetável trimestral, que tem só o hormônio progesterona. Como os outros métodos de hormonal e os outros métodos que podem ser usados para a parada da menstruação, não tem problema. Tem uma outra amiga nossa, tem 39 anos, a Solange, tomava injeção de 3 em 3 meses, aí parou. Aí a menstruação não veio. Aí ela não está entendendo se não veio porque ela tomava bastante e a menstruação não veio e ela está sentindo cólica do mesmo jeito. Sim, quando você usa o método só de progesterona por um tempo maior, o injetável trimestral é uma quantidade de hormônio que você injeta na mulher e vai acontecer de 3 em 3 meses. Quando você usa esse método por um tempo maior, o endométrio, que é a parte de dentro do útero que sangra, Mônica, ele pode ficar muito fino. Então, ela tem que, às vezes, fazer um tratamento para voltar a menstruar normal, mas não quer dizer que aquela quantidade de hormônio anterior tenha feito mal para ela. Entendi. Entendeu? A Cláudia disse o seguinte, é normal, antes de acabar o anticoncepcional, descer um pouco da menstruação e parar? Depois de uns dias, a menstruação desce normalmente? Isso tá tranquilo? Nós chamamos esse sangramento, antes de terminar a cartela, de sangramento de escape ou spotting. Pode ser as duas expressões. Então, esse sangramento, ele é normal desde que você esteja tomando a pílula todos os dias e mais ou menos no mesmo horário. A gente pede para tomar no mesmo horário para não ter variação na quantidade de hormônio. Então, se ela, durante o período que antecede a menstruação, não é menstruação, chama escape. Então, ela tem só que ver a frequência disso e se ela está tomando corretamente o método. Não tem problema. Muito bem. A Lorena toma pílula há 6 anos, mas agora, ao tomar, ela percebeu que o organismo mudou. Ela sente muito enjoo. Ela tem 25 anos. Sim. O hormônio estrogênio, que é o maior acelerador da trombose, junto com outros fatores de risco, claro, não vamos achar que todo mundo que usa estrogênio tem risco de ter trombose. Quando você usa o estrogênio, um dos efeitos colaterais dele pode ser o enjoo. Então, ela tem que procurar o ginecologista e ver se a dose do estrogênio da pílula dela está adequada para a taxa hormonal endógena dela. Uma nossa amiga tem 48 anos e menstrua até hoje. E teve um mês que ela ficou 12 dias menstruada. Agora vem todos os meses. É normal menstruar aos 48 anos? Sim. A menopausa ela pode começar dos 35 aos 65 anos. 55, desculpa. Acima de 55 tem que ser investigado, que pode ter alguma causa que está fazendo sangrar que não seja menstruação. Então, normalmente, menstruar até essa idade não tem problema. Tá bom. A Iná, gostaria de saber se é mito ou verdade. A Iná, o mito dela é anticoncepcional engorda? E a Elis de Patos de Minas quer saber se dormir com anticoncepcional, absorvente interno faz mal. O absorvente interno, vou responder a última pergunta primeiro. O absorvente interno, ele pode ser usado por até 8 horas. Então, se o sono dela tem a duração de até 8 horas, não tem problema ela dormir, desde que ela acorde nesse limite de 8 horas e troque. Porque aumenta o risco de infecção se você fica com o mesmo por um tempo maior do que 8 horas. Agora, quanto a... Engordar. Qual foi a outra pergunta? Anticoncepcional se engorda. Se anticoncepcional engorda. Se bem indicado, eu particularmente, sempre que a paciente procura querendo iniciar o uso do anticoncepcional, a gente tem que fazer uma dosagem hormonal, fazer alguns exames, para ver se tem alguma patologia de base, alguma doença que ela já tem, que com o anticoncepcional vai potencializar o risco de obesidade. Entendi. Então, se você faz uma avaliação correta e passa
um hormônio que condiz com aquele hormônio daquela paciente, provavelmente ela não ganha peso. Muito bem. Lá de Capinópolis, uma amiga nossa, a Simone, tem 31 anos, gostaria de saber se é normal sentir cólica antes, durante e depois da menstruação. Coitada da Simone. Toma anticoncepcional há 10 anos e a menstruação está desregulada. Olha, uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar, porque quando tem cólica menstrual excessiva, além do normal, tem um pouquinho de cólica, toda mulher pode ter. Passou do normal, está tendo antes, durante, depois, ela tem que ir no médico, tem que investigar endometriose. Endometriose é uma doença que pode causar cólica menstrual intensa e tem alguns acometimentos. Então, já que ela tem essa cólica, mesmo tomando anticoncepcional, eu acho que é importante avaliar. Muito bem. Doutora Laila Lemes, ginecologista com a gente aqui hoje, falando sobre quando decidir não menstruar mais e as escolhas de quem quer menstruar e está tudo bem. E eu quero muito te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Obrigada. E obrigada a você que participou com a gente aqui desse papo, tá bom?